Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último estudo, irmãos, o grande clímax da ação de Abraão conforme sua fé em Deus, e que através desta ação ele foi justificado e confirmado na fé em Deus, ou que lhe deu o direito de hoje ser conhecido por todos como o Abraão, o pai da fé. Mas sabemos que, acima de tudo, a coragem de Abraão no sacrifício do seu único filho, a quem tanto ele amava, obedecendo à ordem do dono de tudo, que é Deus, aumentou ainda mais o seu amor por Deus. Abraão viu o invisível e alcançou o impossível. Tudo isso fez sua fé se confirmar e ser solidificada mais ainda. E não só isso, irmãos. O próprio Isaac, que se submete sem reclamar naquele momento, conheceu Deus como nunca na sua vida. Ele foi submisso. Essa experiência de Isaac, ainda adolescente, irmãos, serviu. No momento em que ele dá as mãos para ser, quando ele descobre que é ele o sacrifício, e não um cordeiro ou um animal, que vai ser ele o sacrifício para Deus, ele dá as mãos para Abraão amarrar e dá os pés também. E se submete. Ele se entrega também. Isto quer dizer que ele ajudou o próprio Abraão, seu pai. Porque imagina se ele não tivesse, se ele rejeitasse naquele momento. Se ele gritasse. Se ele quisesse correr. Ele podia fugir de Abraão, ele podia correr. Abraão era mais velho. Ele era jovem. Mas ele se submeteu. E isso fez com que ele, o próprio Isaac, crescesse numa experiência tremenda com Deus também. Depois daquele episódio, venhamos e convenhamos, irmãos, Abraão jamais seria o mesmo. E o próprio Isaac também não. E qualquer um no lugar dele também não seria o mesmo. O resultado é o crescimento de fé. Quando Abraão aceitou fazer o que Deus lhe mandava, mesmo que fosse um absurdo, constituiu fé para ele. Por isso, terminamos nosso estudo no último vídeo com Moisés descrevendo o que iria acontecer daqui para frente. Nós encerramos assim. Depois de todo o acontecimento no Monte Moriá, do sacrifício de Isaac, Abraão pegou os seus 2 jovens que teriam ido com ele como servo, pegou também Isaac e voltaram para Canaã. Irmãos, observe que o anjo do Senhor diz que em tua descendência, ou seja, em uma descendência só de Abraão, e não em várias descendências de Abraão, uma descendência só, Deus abençoaria todos os homens e famílias da terra. Então, a descendência, ou os filhos dos filhos de Abraão, com certeza se multiplicariam. Isso a gente teve prova. Nós temos a prova disso. Se transformou numa grande nação, poderosa, como foi, por exemplo, nos dias do rei Davi, que levantou os alicerces para que Salomão finalmente tivesse mais ou menos um mini império daquela época, dominando outras nações. Não foi propriamente um império em proporções mundiais, mas foi um mini império daquela região ali com Salomão, mas porque Davi preparou os alicerces. Mas a mensagem do anjo é de uma descendência só de Abraão, que ele haveria de abençoar todas as famílias da terra. Não eram muitos descendentes de Abraão. Era um descendente de Abraão, que através dele seria bendita ou abençoada todas as famílias da terra. Essa descendência única ou descendente é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente direto de José, seu pai adotivo, esposo de Maria, descendente de José, que pertence à tribo de Judá. Judá é um dos 12 filhos de Israel. Israel é Jacó, que é descendente, o filho de Isaac, que nós estudamos no último estudo, o sacrifício. E Isaac é esse filho de Abraão.
Jesus Cristo é o Salvador dos homens. E veremos tudo isso mais adiante. Abraão pegou tudo que tinha ali naquele momento e foi morar em Berseba. E ficou morando ali. Agora, depois disso tudo, chegaram notícias para Abraão de que seu irmão Naor, que fica em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, a mulher dele chamada Milca, que era sobrinha de Abraão, também teve muitos filhos. O primeiro foi Uz, depois Buz, Quenuel, que é o pai de Arã. Também teve Quesede, Azor, Pildas, Gidale. E finalmente teve Betuel. Já o filho Betuel teve como filho uma bela moça chamada Rebeca, que será a futura noiva de Isaque, filho de Abraão, irmão de Naor, que é o seu avô. É hoje, irmão. Agora vamos ver como foi a morte de Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaque. Foi incrível que, por incrível que pareça, mesmo sendo Abraão mais velho, Sara foi quem morreu primeiro. E Moisés nos conta como foi todo o procedimento de sepultura de Sara, já que Abraão era peregrino de terra em terra ali nas regiões de Canaã. Ele já tinha a promessa de possuir aquela terra, seus filhos iam ter aquela terra de Canaã, mas ele andava como peregrino ali. Havia outros povos morando ali. Era apenas uma promessa. Ele não tinha um local certo para enterrar o corpo de Sara, sua falecida esposa. Abraão tinha a fé de que um dia seria o legítimo dono da terra. Ele adora estar morando ali na terra de Canaã. Abraão tem que comprar um pedaço de terra para fazer um cemitério particular para toda a sua família. Não só para Sara, mas para toda a sua família. No local que Deus prometeu um dia que seria todo dele. Mas ainda não era. Abraão não avança as coisas como nós. E não tenta adiantar as coisas como nós. E ele espera, porque a terra ainda não era dele. Mas um dia será pela fé. Então a terra que seria correta para enterrar o corpo de Sara seria Ur dos Caldeus, de onde eles tinham vindo. Mas Abraão não tinha ordem de Deus para voltar à sua terra natal, Ur dos Caldeus, pois ele estava agora em Canaã, na terra prometida. Irmãos, Canaã, onde hoje estava Abraão, era o local para onde ele iria a nação de Israel, lá no Oriente Médio. Assim que saíssem do Egito com Moisés, as 10 pragas do Egito, e eles vão ser libertos. Tudo isso ainda vai acontecer. Aí eles vão direto para Canaã, que é onde Abraão está agora. Em nosso último estudo, eu apenas mencionei Isaque como um adolescente, quando teve o teste dele ser oferecido em sacrifício no Monte Moriá. Porque há muitas especulações para se saber que idade Isaque tinha, quando tentou ser oferecido em sacrifício a Deus, que consequentemente, se tivesse certeza da idade dele no monte, poderíamos então se ter uma ideia de sua idade. Quando sua mãe Sara morreu, se tivéssemos a certeza da sua idade no Monte Moriá, teríamos a certeza também de quantos anos ele teria quando morreu. Poderíamos então se ter uma ideia de sua idade quando sua mãe Sara morreu. Então, há muitas idades que os estudiosos colocam em Isaque no Monte Moriá, no dia do sacrifício por Abraão, exatamente porque foi Isaque que carregou a lenha subindo no monte com seu pai. Por esta razão, a idade mínima que os estudiosos dão para Isaque naquele momento é de 20 anos, que era o fim da adolescência para aquela época. Mas muitos têm várias idades, como 25, 27, 30, 33 e, por final, 37 anos. Tudo isso, irmãos, porque logo após o episódio do sacrifício no Monte Moriá, Abraão volta e temos pela frente o falecimento de Sara, mãe de Isaque, com 127 anos. E aquilo que nós temos certeza é, se na hora em que Abraão desce do Monte Moriá com Isaque e chega em casa, exatamente nessa hora Sara morre. Ou demorou muito para que a morte de Sara acontecesse, pois a Bíblia diz que Abraão, depois que desce do monte, juntou toda a sua família e foi morar em Berseba. A grande maioria dos estudiosos afirmam que Isaque tinha 20 anos quando subiu no monte para o sacrifício. Dessa forma, Abraão, seu pai,
tinha 120 anos. Mas os rabínicos, que são os estudiosos judeus da Torá, que é a Bíblia, dizem que Isaac tinha 37 anos quando subiu o monte para o sacrifício. Abraão, nesse caso, tinha 137 anos, se isso se confirmar. E que a morte de Sara foi dias depois, já que ela morre com 127 anos. Eu particularmente fico com a tese de 20 anos no Monte Moriá para Isaac. E que depois que desceram do monte, demorou mais 17 anos para Sara falecer. O que dá um total de 127 anos para Sara na hora da sua morte, e que dá um total de 37 anos para Isaac quando Sara morreu. Porque quando Rebeca chega para casar com Isaac, ela já tem 40 anos. Isaac, já tem 40 anos. Então fica um total aí de 3 anos. 37 para 40. Mas caso os números não estejam batendo, os irmãos poderão ter suas próprias interpretações, poderão estudar mais e confirmar esses números aí dos estudiosos. Eu fico com esse número de que ele tinha 20 anos quando subiu no Monte Moriá para se oferecer em sacrifício. E tinha 37 anos quando sua mãe Sara faleceu. Com 3 anos depois, vamos ver Rebeca chegando, e ele já tem 40 anos quando finalmente casou com Rebeca. O fator importante é que Isaac se submeteu a Abraão. A idade não é um fator muito importante, não. Ele se submeteu a Abraão para fazer o sacrifício. Ele se entregou sem hesitar. Ele obedeceu seu pai até o fim. E isso também é fé no Deus do seu pai Abraão. Isso nos lembra o nosso mestre Jesus Cristo, quando a humanidade estava completamente perdida e todos, sem exceção, iriam ser condenados. O Senhor Jesus Cristo, que já era Deus nos céus, disse: eu irei salvar a humanidade perdida. Podemos confirmar isso no duplo sentido da frase do profeta Isaías, quando ele diz que na reunião dos céus surge a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 4. Nós sabemos que isso era uma chamada para Isaías ser profeta. Por isso, Isaías responde depois de ter sua língua purificada com as brasas de altar do Deus assim: esta chamada é para que alguém fosse e falasse para o povo de Israel que Baal era mentira, que era um Deus falso, que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o Deus da lei de Moisés. Era uma chamada de Deus, sabemos disso. E Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso era o chamado de Isaías para pregar a verdade ao povo de Deus que estava desviado de Deus. Mas muitos estudiosos interpretam essa mensagem falando no duplo sentido. Um é esse que falamos, a chamada de Isaías como profeta. E o outro sentido é que Deus, na reunião nos céus, e é representado nas 3 pessoas reunidas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando surge a pergunta: quem vai por nós salvar a humanidade perdida? E dos 3, o Filho, que é Jesus Cristo, responde: eu irei. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Aqui já é Jesus Cristo falando. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, e os versículos 7 e o versículo até o 9. Com isso, Jesus Cristo assume a forma humana e é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, esposa de José, da tribo de Judá, para nascer, viver e morrer pela humanidade. Vamos ver então como foi o procedimento agora do falecimento de Sara, que Moisés nos conta assim: e faleceu Sara, esposa de Abraão, a mãe de Isaac, herdeiro da promessa de Deus. Ela morre com a idade de 127 anos na região de Kiriat Arba, que hoje é a cidade de Hebrom, em Canaã, no Oriente Médio. E veio Abraão lamentar Sara e chorar pela morte. Depois Abraão se levantou e falou na frente do corpo de Sara a todos os filhos de Hete,
os donos daquelas terras ali, que estavam ali presentes, Abraão disse para eles: eu sou estrangeiro e peregrino no meio de vocês. Eu peço a vocês que me vendam uma sepultura para que eu possa enterrar o corpo da minha esposa. E os filhos de Het responderam a Abraão: ouve-nos, meu senhor Abraão. Tu és o príncipe poderoso no meio de nós. Escolhe a melhor sepultura que nós temos e enterra o corpo da tua esposa. Então Abraão se inclinou na frente de todos na terra, que eram os filhos de Het, em sinal de respeito a eles, e disse: se é da vossa vontade que eu enterre o corpo da minha esposa em uma das suas sepulturas, então falai por mim a Efron, filho de Zoar, para que ele me venda a cova de Macpela, que ele tem lá no fim do seu campo, e que ele me venda pelo devido preço, para que eu fique com ela como herança da minha família no meio de todos vocês. Ora, Efron morava no meio dos filhos de Het, que era uma tribo de povos. Ele estava no momento, e ele mesmo respondeu a Abraão e a todos os filhos de Het e a todos que estavam ali pelas portas da cidade naquele momento, dizendo: não, meu senhor Abraão, ouve-me, o campo inteiro eu te dou, e a cova que nele está, e juro isso diante dos filhos de Het, que te dou o campo inteiro para que tu enterres o corpo da tua esposa. E Abraão se inclinou diante do povo de novo, se inclinou diante de Efron, na frente de todos. Ele disse a Efron: mas se tu, Efron, estás tão disposto nisto, na frente de todo o teu povo, me escute, eu te peço, me venda o campo, estabeleça o valor e eu pagarei para que ele seja meu e eu possa enterrar o corpo da minha esposa. E Efron mais uma vez respondeu a Abraão: meu senhor Abraão, escute, a terra tem o seu preço avaliado em 400 ciclos de prata. Mas o que é isto entre mim e ti? A nossa amizade? Isso não é nada, por isso insisto para que enterres ali a tua morta sem problemas. Então Abraão pesou na balança de mercadores da região 400 ciclos de prata e pagou a Efron o heteu na frente de todo o seu povo, confirmando assim a posse da terra para sua família. Assim o campo de Efron, que estava na região de Macpela, em frente dos carvalhais de Manré, onde Abraão antes morava, o campo e a cova que estavam lá, e todas as árvores que estavam em seu redor e contorno, pertencia agora à família de Abraão. Tudo ficou registrado e conformado diante dos portões da cidade, conforme era o costume daquela época. A escritura era confirmada ali, diante dos portões da cidade, na frente das autoridades do povo ou da tribo dos filhos de Het. Depois disso, Abraão sepultou o corpo de Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. Fica registrado então aquela terra como campo de sepultura e ficou como um pequeno cemitério para a família de Abraão. Vemos aqui, irmãos, chegando ao final, depois de 127 anos, Sara, que foi companheira de Abraão durante toda a sua vida e também era sua irmã de sangue ao mesmo tempo. Sara foi um exemplo de lutas e vitórias, de erro também, mas afinal, quem não erra? O importante é que ela cumpriu seu papel ficando do lado de Abraão em todos os momentos. Nunca deixou de apoiá-lo, nunca o abandonou. E o mais virtuoso em Sara era que ela chamava Abraão, seu marido, de meu senhor. Essa mulher virtuosa, mas humana também, como todas as outras, recebe elogios do apóstolo Pedro, por exemplo. Quando ele ensina as mulheres novas de hoje, que fazem parte da igreja, ele manda elas seguirem o exemplo de Sara, mulher de Abraão. Ele diz assim: o enfeite das mulheres que seguem a Jesus Cristo não seja somente o exterior, o arrumadinho do cabelo, o uso de joias, o brinco de ouro nos seus vestidos preciosos, bonitos, da moda. Não seja somente isso, não. Mas que por dentro delas, nos seus corações, tem um espírito de humildade e mansidão, um espírito verdadeiramente quieto, que é o que interessa e é precioso diante de Deus, porque assim eram as mulheres antigas, as santas mulheres de Deus, que esperavam em Deus. Assim eram as mulheres antigas e estavam obedecendo a seus maridos. E um grande exemplo delas é Sara, esposa de Abraão, que chamava ele de seu Senhor. Tudo isso em obediência a Deus, e que todas vocês, mulheres de hoje, que seguem a Jesus Cristo, são filhas delas. Devem seguir os mesmos exemplos de Sara, pela fé.
Isso, irmãos, está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e os versículos do 3 até o 6. Bem, irmãos, contra fatos não há argumentos, e contra esse texto do apóstolo Pedro não há nem comentário a se declarar. E encerramos por hoje aqui. Amanhã estudaremos o encontro de Isaac e Rebeca. Muita emoção e romantismo, irmãos, e verdadeira fé. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 23, versículos 1 até o 20. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.